está? Ao vivo já. Tá, quando Tudo ficar bem? todo mundo pronto. Como tá? Ali tá também? Tá. Esse aí também? Tudo? Tudo bem, gente? Vamos lá? Peraí, que eu tô ligando o meu aqui pra me ver também, eu quero me ver. Boa tarde, pessoal. Como havíamos prometido, né, Gilberto? Estamos de volta hoje, terça-feira, 17 horas, né, começando aí a nossa live novamente e pedindo aí para que vocês acessem o canal do YouTube PSC São Paulo. Acessem o nosso canal, a gente está passando as novidades aí do PSC. E como nós havíamos já começado a falar anteriormente, o que você espera da nossa cidade daqui a 20 anos. E hoje nós temos aqui alguns convidados aqui, né? Tem o Jonas. o Jonas, que está ali, engenheiro, né? Nosso amigo aqui também do partido, o Marcelo Cham, né? Tudo bem, gente? Trabalha com a gente aqui. Trabalha com a gente aqui, nos assessora muito bem, né? Então, e o assunto que foi colocado na semana passada foi referente à IPTU, né? Então hoje nós estamos com o Jonas e o Marcelo até para tratar desse assunto. nos ajudar aí. Então vocês que têm perguntas aí sobre IPTU, começa a nos enviar aí, que nós vamos estar vendo e procurando da melhor forma esclarecer. Mauri, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: tem gente entrando na nossa live? A gente fez Será? todo um sistema tipo Bolsonaro aqui. Já temos. Aqui na Né? nossa aqui tem 14. Ó. Ótimo, Opa, a gente fez um então sistema tá bom. Bolsonaro, arrumamos umas canecas tipo Jô Soares para tentar fazer o melhor possível. Então, lembrar vocês, além das redes do Amauri, das minhas redes, também as redes do PSC, e a gente criou esse canal no YouTube, PSC São Paulo. Entra aí, divulga. Lembrando que a gente vai fazer a live todas as terças-feiras, às 17 horas. Eu tava subindo aqui falando que vai ter live, e a pessoa falando assim: mas eu te vi no plenário agora, ó, o plenário já acabou. Você entrar na Câmara, a gente tava lá, né, Tava lá. Mauri? A gente tava no plenário, se você entrar no site da Câmara, o plenário já acabou, já acabaram as discussões, e no dia que tiver discussões rolando bastante, aí eu vou estar eu aqui ou a Mauri aqui, mas sempre vai ter, porque a gente quer discutir São Paulo. A gente tem essa visão, para você que está entrando a primeira vez, a gente quer daqui até julho do ano que vem, todas as terças-feiras, discutir São Paulo, discutir a descentralização da cidade, mas o que a gente quer de uma cidade para daqui 20 anos. Então é fundamental a gente fazer essa construção desses projetos, dessas propostas para a cidade para daqui 20 anos, não só entre a gente aqui, vereadores, assessores, mas todo mundo. Por isso que a nossa ideia é fazer essa live e também convidar todo mundo que quer participar. Se quiser vir participar ao vivo, se você for conhecedor de alguma das áreas que a gente vai tratando os temas, vem aqui também com a gente. A gente fica no 13º andar, na liderança do PSC, aqui na Câmara Municipal, às 17 horas. Basta passar no gabinete e falar que quer subir e fazer parte do plenário. A gente já fez bastante coisa hoje, comissão de idoso, reunião de colégio de líderes, plenário, e agora a gente está aqui para levar um pouco dessa ideia, trazer essas ideias e também levar um pouco dessa discussão para fora, São Paulo para 20 anos. A gente sabe que são várias realidades, e aí já começando a pensar nesse tema, na semana passada entraram aqui, a gente falou, vamos ver qual é o primeiro tema que mais aflige as pessoas. Aí já pensaram no bolso, e no bolso já pensou o quê? IPTU. A gente falou, vamos trazer gente que conheça bem do IPTU. Para quem não sabe, IPTU é Imposto Predial e Territorial Urbano. Aí fica o meu pensamento aqui para a gente discutir também. São Paulo a gente tem várias realidades, né, Chan? A gente tem bairros muito bons, quando você pensa em estrutura de prefeitura, que você tem lá uma prefeitura regional bem localizada. Estou pensando numa região. Hospitais, área de saúde que funciona, transporte, mobilidade. Você tem uma área que funciona muito e você tem uma área bem carente, por exemplo, que é onde a gente está fazendo a maioria desses eventos aqui, esses eventos sociais que a gente está fazendo.
E aí fica nisso. Quando a gente vai discutir IPTU, a gente também leva em consideração essas coisas. Exatamente. Quem está num lugar mais carente, quem tem mais dificuldade, tem essa questão também calculada internamente. Por isso que a gente tem esse corte, né, de faixas de valores. Você está num local, classe A, tem uma tabela de valores. Você está num local classe C, tem uma tabela de valores. Então isso sempre vai ser muito polêmico, porque quem está na B sobe para C, fala, pô, subir de vida. Ele pensa em tudo. E na hora de pagar o IPTU ele esquece, fica pé da vida e a culpa vem pra gente. E pesa, né? Esse daí do IPTU sempre pesa. Uma das grandes reclamações dos moradores da cidade, né? Dos contribuintes da Prefeitura de São Paulo em relação a isso daí, em questão de valores. Tivemos até alguns problemas aí que teve no ano passado, lançado nesse ano, né? Que teve uma correção. Teve correção devido a alguns lançamentos que foram, vamos dizer, irregulares e algumas coisas nesse sentido, né? Mas vamos lembrar só da última aí, nós tivemos aí algumas pessoas que estavam com a gente, que estavam nos acompanhando aí. Então vamos mandar um abraço aí para a professora Lu França, Valdemar Pereira, Isabel Freitas, Medeiros, Adriana Oliveira, o Fausto, Anitta, Luiz Gonçalves, o Edson Batista, Antônio Araújo, a Ilza Gonçalves, a Neuza Grose e a Ângela Leal, Hilda Campana, e depois a gente já tem mais gente aqui. A Maria Helena Martins, Isaac Mendes, Carlos Matos, um grande abraço aí. Então a todos aí, um grande abraço a vocês aí, tá bom? Obrigado por estar acompanhando e vamos partir aí para as perguntas, qualquer dúvida que tem aí, né? A gente já começar e tá anotando para a gente começar a trabalhar. Só começar, até para a gente situar o tema, a prefeitura depende muito dessa arrecadação de IPTU. Então não dá para simplesmente a gente chegar e cortar para todo mundo, né? Quando a gente fala dessa questão das regiões mais carentes, a gente tem que fazer esse abatimento de IPTU, a gente tem que entender isso. Porque o que a gente faz aqui, ou o que o prefeito faz, os secretários fazem, que é fazer a gestão da cidade, a gente está aqui para fiscalizar. Então a gente fiscaliza dentro de uma regra de um jogo, né? O IPTU é uma delas. As leis que a gente cria essa regra do jogo. IPTU é uma delas. Então quando tem necessidade, por exemplo, de modificações, quando tem necessidade da gente rever, de repente, imaginar que agora tem o metrô passando num bairro que não tinha. Vai mudar completamente aquela região. Né? Valorização. Vai valorizar demais, vai valorizar mais. Conclusão, vai ter que ser mexido no IPTU também. Essa é a regra do jogo. Não dá pra gente imaginar, não, acaba com IPTU, ninguém paga IPTU. Negativo, como é que a cidade vai sobreviver? Vale lembrar que o IPTU ele representa aproximadamente 20% só da receita da cidade, né? A cidade não depende exclusivamente do IPTU, tem outros impostos da cidade, que às vezes o morador acha que pagar o IPTU que é o grande vilão e que a cidade vive só disso. E não é assim, né? E quando ele fala 20% não é pouco não, são 9 bilhões. 9 bilhões. Então a gente teve semana passada, um dos que assistiu com a gente aqui, eu não consegui pegar os nomes também de todos, a Mauri já leu de uma grande parte, o Silas Cross mandou aqui para falar especificamente sobre IPTU e é isso que a gente está fazendo. Então é fundamental a gente ter aqui a presença também do Jonas, que é engenheiro, trabalha com isso também, para a gente tirar também as nossas, eu acho que as nossas dúvidas vão ser as mesmas suas, ou não, né? Então a gente está disponível aí para vocês entrarem nas redes sociais, fazer todo tipo de pergunta e eu já vou logo dizendo, né? A gente não é obrigado a saber de tudo. Não é isso, Mauri? Exatamente. E aqui a gente está construindo um pensamento. Aqui é uma janela para a gente construir um pensamento. Pode ser que a gente pense tanto o IPTU de uma maneira que daqui a pouco vem a ideia de alguém, a gente modifica isso, daqui a pouco o IPTU vira outra coisa na cidade. E, com certeza, o que vier que nós não soubermos, de repente, até esclarecer da melhor forma, vai deixando a pergunta na próxima live.
a gente retoma e explica realmente a respeito da pergunta que ficou. Até porque a assessoria é para isso, né? Exatamente. Tá bom? Jonas, é interessante até a gente ver a capa, né, sempre do IPTU, né, tá aqui nas minhas mãos aqui, capa do IPTU, que vem em diversos campos. Não sei, você poderia dar um apanhado aí, até pra gente, até para uma questão de explicação, né? Sim. Vereador, é importante a gente comunicar que é necessário fazer uma atualização da área construída. Tem muita gente que reclama do valor que é pago no IPTU, mas muitas vezes a área construída não é a real da edificação. É um puxadinho, né? É um puxadinho, é como se você tivesse um carro importado, mas não pagasse o documento dele. Né? Tem muita gente que tem uma mansão, tem uma grande construção, mas a área construída ela não está atualizada no IPTU. Então, eu gostaria de comunicar, né, falar a respeito um pouco dessa capa do IPTU, né? O IPTU ele é calculado com base em alguns fatores, né? Existe uma equação para isso, para a gente entender esse imposto predial, né? E ele é calculado com base na área construída, na área do terreno. Ele também leva em consideração um valor venal, então existe um fator de idade, um fator da construção que abaixa esse valor ou fica mais caro. Ele está relacionado ao zoneamento também, ao desenvolvimento do setor. Peraí, então só para eu entender aqui. Quer dizer que se a minha construção é mais velha, eu pago menos. Exatamente. Se a minha construção é num outro bairro, eu pago mais ou menos. É isso também? Exatamente. E o que está no entorno influencia isso? Influencia também. Então se eu estou perto do metrô... Existe uma equação para chegar no valor venal. Ele pode ser maior ou menor. Né? Mas isso daí vai em questão daquilo que você falou, do zoneamento também da área, se é a área às vezes comercial, se é a área residencial. Se você olhar aí na capa do IPTU, tem um tópico que está aí como uso. Então, dependendo do uso, você tem um fator para o cálculo do valor venal, dependendo da ocupação. Por exemplo, a residência tem um valor, um coeficiente de cálculo, e um uso não residencial ele valoriza, por exemplo, o imóvel. Depende da atividade no imóvel. Casa paga menos, comércio paga mais. Exatamente. Por aí vai. Exatamente. Mas existe aqui também fatores como condomínio. Se a casa está num condomínio, então existe um adicional no fator aqui para o cálculo do valor venal. E com base nessa equação, ele chega aqui na base de cálculo do IPTU. Entendeu? É uma equação. Tem vários fatores que... São vários fatores que influenciam essa base de cálculo, seja no caso que você está falando. Exatamente. Desde de fins comerciais, tem alguma diferença assim, Jonas? Até agora que eu falei que a gente coloca, né? Tem locais que a gente coloca só como estritamente residencial, que não pode ter comércio, que não pode ter algum outro tipo de evento assim. E tem outros locais que já é aberto ao comércio e tal, e outras situações ali no local, né? Principalmente questão que a gente fala comércio e até questão de eventos, de igrejas e demais situações, né? E isso daí também influencia na questão de valores, alguma coisa assim? Influencia na questão da ocupação. Então, existem ocupações que não pagam, são isentas deste imposto. Então, no caso de uma ocupação de templo religioso, ele não precisa pagar, ele tem a imunidade. A isenção. No caso, se locar, aí ele tem a isenção, que a isenção está ligada à locação do imóvel. Se o imóvel é de propriedade do templo, ele tem imunidade, ele não precisa pagar o IPTU. Então, entendi. Então, que nem no caso de templos religiosos, ele tem a isenção. Então, se caso é locado, ele vai ter aquela isenção de não pagar imposto. Isso daí... Se o imóvel é locado, é isenção. Se o imóvel é próprio, é imunidade. Imunidade. E tem que lembrar também que isso é constitucional. Está na Constituição Nacional, que proíbe. Não é regra que a gente inventou. Não é regra que inventou e que todo mundo fala, que igreja não paga IPTU, que não paga isso, não paga. Não. É Constituição Nacional. Artigo 151, se não me engano. 156. 156.
Errei por cima. 150. Errou no fator. Deixa eu só provocar um negócio aqui, enquanto eles vão virar ali meu Facebook, agora que eu vi que eu tô de lado, ó. A gente tá tudo caindo. Ah, é? Você tá É. caindo? A gente tentou Tem mais fazer um uma sistema... aqui, ó. Aproveita. Ah, Quer responder que o senhor não tá no ar agora? Ah, eu vou... Não, eu posso responder sem problema nenhum. Mas eu só queria fazer uma provocação aqui do seguinte. Quando você fala que a casa tem um valor, que o comércio tem um valor, que a indústria tem um outro valor, eu acho que é... Vamos virar aqui, ó. Não tem problema não, é que a gente tá se adaptando. Eu acho que a gente tem que pensar... Pronto. Eu acho que a gente tem que pensar na seguinte maneira. É justo realmente que se pague um valor, e por que chega nessa conta? Na minha visão, eu não sou técnico nem nada e eu não sou da prefeitura, né? Mas na minha visão esse cálculo deve ser feito exatamente porque ali o cara vai gerar riqueza, o cara vai gerar um outro, como é que eu posso dizer? Alguns outros fatos para o município que possam ser interessantes. Mas como ele arrecada e ele usa aquele local para gerar riqueza para si só mesmo, para si mesmo, então é importante que ele também que o município que cobra esse imposto acaba olhando isso também da pessoa, o que é um negócio meio complicado se a gente for pensar, né? Quando você fala, poxa, eu tô aqui, a prefeitura só olha para arrecadar, né? Então se eu tô em casa parado, eu já sou obrigado a pagar. Agora se eu monto uma lojinha aqui, eu me organizo, eu vou atrás, eu preencho tudo isso aqui, né? Vou atrás do uso, área ocupada e tal, e monto uma lojinha aqui, meu imposto vai subir, né? É uma regra um pouco difícil. É que na realidade a gente está acostumado, né? E o povo está mais acostumado ainda, né? Que fala, vê buraco na rua, vê falta de zeladoria e fala para onde vai o imposto que eu pago. Exato. Essa é a grande verdade. O sentimento da população é esse. E até para beneficiar a população existe essa equação. Porque aqui para você calcular um valor venal ou chegar até um valor de venda, ele tem aqui fatores, por exemplo, o tipo do terreno, se ele é de esquina ou de fundo, exatamente para poder beneficiar aquele que de repente está Tentar fazer o mais justo possível. Né? Exatamente. Eu lembro que a última vez que teve aumento na planta genérica, muita gente criticou, o imposto vai aumentar aqui, o IPTU vai aumentar ali. E tinha gente que ligava aqui pro gabinete reclamando que ia aumentar, porque viu uma notícia na TV, e eu perguntava, aonde o senhor mora? Eu moro no Jabaquara. Eu falei, seu imposto não vai aumentar. O aumento do seu imposto vai ser menor do que o da inflação. Então tinha gente que via só a notícia e não sabia nem do que se tratava. É que infelizmente muitas vezes a notícia, né, Luciano, o que acontece? A notícia vem com aquele primeiro impacto, aumento do IPTU. Então todo mundo olha, vai acabar, né? E hora que se vai realmente ver e ler o que está escrito, que muitas vezes as pessoas não pegam para ler e verificar realmente a realidade da notícia, né? E vê aquela manchete e aquilo lá que atinge realmente as pessoas e vai falar, opa, peraí, aumentou e está complicado, né? Então, vamos lá. Uma coisa importante, só para completar, é que vai sair a anistia e existe uma anistia automática até 150 metros quadrados que está totalmente linkada ao IPTU. Se ela é automática, vai levar em consideração a área construída que está no IPTU. Então seria interessante, quem precisa regularizar, está esperando uma anistia sair, atualizar esses números na fazenda, né? Porque senão depois não consegue. E muito munícipe reclama de aumento de IPTU justamente por causa disso, né? O cara tem lá um terreno de 250 metros e uma casa construída de 100. Aí ele faz o puxadinho para 120, não regularizou, a prefeitura acaba sabendo, porque a gente sabe a fiscalização é feita por frota aérea, começa a cobrar esse a mais e o cara não sabe por que está cobrando a mais. E vai lá reclamar. Entendeu? Então tem toda essa série de fatores também que a população não entende. O cara faz o puxadinho e acha que a prefeitura não vai descobrir. Acaba descobrindo e depois cobra 5 anos retroativo. Isso daí é muito bom você ter lembrado disso daí. Muita gente não sabe, né? Mas são fotos aéreas que a prefeitura utiliza para medição de área construída. Isso aí. E aí, mesmo aquele puxadinho, seu terreno está lá
pode até calcular, infelizmente, na medida que ele vai fazer, pode estar até calculando a mais. Então, é válido, é muito bom que você assim sair nessa anistia, que vai dar entrada no processo todinho, para estar regularizando e fazendo o que é justo lá para você. E até em questão de venda, de outra situação, quando você vai fazer a venda daquele imóvel, você está tudo regularizado e você tem condições, né, de estar vendendo num valor justo esse terreno, né? Então, tem diversas situações em relação a isso daí. Tem alguma pergunta? Chegou alguma coisa? Tem um monte aqui, ó. Tem já? Ô, Vanessa, vem aqui, ó. Não tá virando, só tô falando que o meu é... Aconteceu, tá, o seu tá... Não, acho que a gente tá caindo no meu. Tá de lado. Tem gente que tá perguntando, tudo bem que não tem muito a ver, mas óbvio, né? Como a gente tá falando do PSC, do partido, estão dizendo aqui, o povo quer saber quem que vocês vão... O PSC vai apoiar quem para a Prefeitura de São Paulo? Isso. Manuel, Marcelo, quem que perguntou ali em cima primeiro? Isaac Menezes. Isaac Menezes. Todo mundo falando o seguinte, olha, quem que vai ser? Antônio Lima dizendo, espero que não apoie o atual prefeito e tal. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A gente está fazendo exatamente uma construção de ideais para a cidade. E o que a gente quer como PSC? Não, aí você tem que desligar. Fazer live com o celular é ruim, né? Porque de repente toca o celular, o que você faz? Tem que desligar. Chamando, compromisso. Então, é o Mané. Ele tá assistindo, tá ligando e ligando no outro. Mané, você quer complicar as coisas, Mané? Aí você derruba a conexão e não sabe por quê. Ele vai ligar para dizer o seguinte, ó, caiu a conexão. Né? Mas vamos voltar aqui. Abraço, Mané. O PSC vai apoiar quem em 2020? A gente está construindo os pensamentos, a gente está construindo através dessas lives e também das reuniões com os pré-candidatos, a gente está construindo o ideal que a gente quer para daqui 20 anos para apresentar para os candidatos a prefeito. Aquele candidato a prefeito que pegar lá na frente o que é o intuito do PSC, o que a gente construiu junto com vocês, com a população, com você que está na internet com a gente, através dos técnicos da assessoria, o que é o ideal da cidade daqui 20 anos. Claro que quando a gente fala 20 anos, todo mundo pensa, só 20 anos, né, Mauri? Mas para chegar nos 20 anos... Tem hoje, tem amanhã. Exatamente. A gente tem que ir depois dividindo de trás para frente, que é isso que a gente quer fazer. Como é que a gente chega na cidade ideal daqui 20 anos? A gente tem que fazer esse passo, depois aquele, depois o outro. Todos esses estarão nessa nossa proposta e a gente quer apresentar isso para os candidatos a prefeito. Claro, tem gente aqui falando, olha, não quero, que nem comentou aqui, tomara que não seja o Bruno Covas, está abandonado na cidade, espero que vocês não aprovem o Bruno apoiem o Bruno Covas. Qual é o nosso intuito? E aí eu repito, duvido que alguém chegue numa posição para falar, quero fazer tudo errado para ferrar alguém. Não acredito que isso aconteça, porque a gente não vê isso aqui na casa. Então também não acredito que isso aconteça quando alguém se propõe a ser candidato a prefeito. Eu vou chegar lá para acabar com todo mundo? Não acredito que isso aconteça. Mas a gente sabe também, como diz aquele ditado, que de boas intenções o inferno está cheio. Né? Mas olha só, para resumir, o PSC vai apoiar quem apoiar as ideias do PSC. O PSC vai apoiar quem apoiar as bandeiras do PSC. Quem acolher melhor as propostas. Exatamente. O PSC vai defender quem defende as propostas do PSC. É isso que a gente vai fazer. A princípio, a gente não tem uma candidatura própria, organizada para 2020. Pode até acontecer, você que está assistindo a gente, pode de repente ser o nosso candidato, só trazer ideias boas e conseguir a gente viabilizar uma candidatura, mas a gente está aberto a todos os prefeitos. Claro, vocês sabem que eu tenho um relacionamento, e o Amaury também, a gente tem um relacionamento muito bom com o Márcio França, que foi governador, que também é candidato a prefeito, ou está se colocando como um dos pré-candidatos, mas aqui a palavra do PSC é uma só. Eu não decido pelo PSC, o Amaury não decide pelo PSC, é o PSC, é o partido que decide pelo partido, e o partido vai decidir em cima das propostas que a gente apresentar, aquele que apoiar. Tem pergunta aí? Tem. Cauê Santos perguntou, quem tem direito à isenção do pagamento de IPTU? Ótimo, ele perguntou, eu não sei se chegou o áudio, mas o Cauê mandou aqui. Quem tem isenção ao pagamento de IPTU? Muito boa. Boa pergunta.
Então, Cauê, conforme o artigo cita, no artigo 150, no inciso C, Olha, só lá mais alto aqui, tem mais próximo. o aqui, inciso porque 6º, diz assim que os templos de qualquer culto, partido político e suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições sem fins lucrativos de educação e assistência social, né? Além das pessoas com terceira idade, não é isso, Xan? Me ajuda se- Pensionistas, aposentados, Aposentados. pensionistas, beneficiários de renda mensal vitalícia. não possuir outro imóvel no Isso. município. Então, tem gente que fala assim, é aposentado, tem toda uma situação, só que é proprietário de 2 imóveis. Aí já não é, ele tem direito Não, só pera- um, né? Tem alguns requisitos. Isso. Pensa no cara do Pão de Açúcar, pensa no Maluf. Os caras têm um monte de imóveis. Pode estar aposentado. Também não é justo. Não é aquele aposentado que tiver um imóvel só. Eu acho que a gente podia, inclusive, começar a comentar esses pontos, né? Porque, por exemplo, os templos de qualquer culto, ok. Isso é a Constituição Federal que já garante a gente. A gente não. Garante todas as religiões. O Brasil é um país laico. Partidos políticos e suas fundações, porque são ferramentas que trabalham para a população. Entidades sindicais dos trabalhadores, também ferramentas que juntam. Você pode concordar, discordar, mas o entendimento é um grupo que juntou parte do interesse da população e trabalha para a população, seja em sindicato, seja partido político, tal qual por exemplo, as questões de templos de qualquer culto representam uma parte da população. As instituições sem fins lucrativos de educação e assistência social, você pega alguém que vai fazer o social, que recebe alimento, que faz sopão, ele já está dando a contrapartida, já está tirando um certo peso da própria prefeitura, que vai ter que fazer esse trabalho de assistência social. Então, em contrapartida, esses daí eles são enquadrados nesses que não pagam, né, o IPTU. E também não podem ser, só o último aqui, depois você já começa aí, também não podem ser tributados por impostos os órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Ou seja, você vai lá num prédio do Ministério Público, paga? Não paga. Porque são órgãos governamentais, na prefeitura, não paga. Porque são órgãos governamentais que já servem para isso, para organizar a sociedade. Vai lá, Maurício. Tem outra aqui que você não citou, entidades culturais, né? E que também não pagam, né? Aí eu estava vendo lá, sociedades amigos de bairros também, isenção de imposto predial. Tem mais aqui, agremiações desportivas. Só volta ali um pouco, deixa a gente. Não, lá naquela parte lá dos aposentados e algumas coisas que a gente é bom a gente pegar um pouco aqui, porque eu estava vendo uma condição aqui. Os requisitos aí, documentação necessária, né, tal, para pessoas. Ser aposentado, pensionista ou beneficiário de renda mensal vitalícia, né? Rendimento mensal que não ultrapasse 3 salários mínimos, tá ok? Rendimento De 3 a 5. de 3 a 5 Tem uma certa Isenção parcial. isenção E de 3 a 5 tem isenção parcial. E o valor venal, ó, a importância quando se coloca também o valor venal aí do imóvel, né? Então, o valor venal do imóvel de até 1.256.424, né? Então tem essas situações e tem outra parte ali que eu vi uma coisa interessante, aqui eu estava falando até em relação ao prédio, residência, utilize como residência e tem que ser como residência. De repente a pessoa tem lá, ele fez tem a casa e na frente uma garagem e tal, alguma coisa e montou um comércio. Se declarou que lá é comércio, aí já perdeu a isenção. Só para fins residenciais. Você vê como é confuso, né? Tem que entender que uma coisa leva a outra. Porque no fim ele falou, o valor venal do imóvel de R$ 1.256.424. Não é que se você tiver um imóvel menor, senão também não pagava. Isso. Você tem que ser aposentado ou pensionista ou beneficiário, não possuir outro imóvel, todas essas coisas. E se o seu imóvel tiver até esse valor? Existem requisitos. Exatamente.
para que se alcance isso daí, né? Nesse valor até que eu achei alto até esse valor, né? De 1 milhão e pouco é um valor até para isenção, até alto, né? É porque você pega as casas antigas, eu acho, né? Essas que são de herdadas. né? Realmente. Interessante, o vereador falou sobre as áreas não residenciais. No caso de isenção, tem igreja que a gente está ouvindo, você entra com processo e já tem isenção de todo o templo. Mas se a igreja local, estacionamento, por exemplo, aquela área ali já não está incluída mais na Exato. isenção. Que foi essa lei que nós, inclusive, fizemos uma correção. Eu acho que é interessante falar do IPTU, porque nós tivemos essa lei aprovada, essa nova do IPTU, na verdade foi uma correção. Como deu problema no sistema, o sistema veio criar uma memória de cálculo e ele veio fazendo correção desde a época do Haddad, desde o comecinho do Haddad. E aí foi fazendo correção. Chegou uma hora que essa memória de cálculo, para quem é matemático, pode acertar. Eu que sou ruim de matemática, eu sei que eu seria igual a esse sistema, né? Eu ia errar no final. E o sistema errou. Veio mais para alguns, menos para outros. E aí teve uma grita geral. Eu não me lembro o número de pessoas, contribuintes que tiveram essa dificuldade. Não lembro se eram 90 mil, 80 mil. Eu sei que era perto dos 100 mil que veio esse desarranjo aí. Foi onde nós, inclusive, conseguimos colocar isso que ele está falando. Dessa questão do IPTU de templos religiosos, que entendiam o seguinte, olha, é só o local de culto, né? Vai, na igreja católica, não. O entorno não é, só que na igreja católica você tem lá o pessoal das irmãs que fazem, ou das mães que fazem sopão, que fazem área social, que dão aula para as crianças de Eucaristia, é isso mesmo? Catecismo e tal. Toda essa área, ela era cobrada, né? Ou poderia ser cobrada no entendimento. E aí a gente conseguiu aprovar essa lei, né, Mauri, aqui na Câmara, para que agora todo local de culto, de templo, todo local de igreja, de templo religioso, ele seja livre do IPTU, desde que não seja terceirizado. Então imagina que eu monto uma igreja, aí eu tenho estacionamento gigantesco, eu pego e falo, os estacionamentos só quarta à noite, domingo à noite, vou alugar para o Mauri. Se eu fizer isso, já tem que pagar o IPTU. Então, criou, terceirizou, lucrou com isso, paga o IPTU, seja na lanchonete, seja no que for. Vereador, até porque a função da igreja nessa isenção é na questão da assistência social. Exatamente. Né? Serviço social que as igrejas fazem para o município, que acaba ajudando o município. Uma situação que eu percebo é que as igrejas, quando solicitam a imunidade, ela acha que a imunidade já é a partir daquele momento. E a imunidade está ligada a 1º de janeiro ao fato gerador. Então, se ele deixar de protocolar isso ou renovar anualmente, ele perde esse direito. Então eu observo assim, alguns pastores deixando de pagar o IPTU, de repente ele não renovou a imunidade ou a isenção, e aí chega a conta de IPTU para ele não paga. Isso vai lá na frente para a dívida ativa, vai ser ajuizado. O correto é ele continuar pagando, solicitar a imunidade, a isenção e depois resgatar esses valores que foram pagos. Então, praticamente todos os anos tem que se regularizar novamente, apresentar as documentações e fazer todo E esse processo hoje está até simplificado, né? Até pela internet se faz, não é? Exatamente. Tem um sistema... Pouco se faz presencialmente, burocracia tem acabado. Isso, você entra no sistema da Fazenda com a senha web, através do CCM, do CNPJ, você tem a senha web e protocola essa solicitação, né, tudo via online. A partir do momento que você protocolou ali, você pode depois resgatar, de repente, o IPTU que você está pagando, após o deferimento, né? Após o deferimento. Inclusive aqui, só para lembrar aí, nós postamos aqui nos comentários o link da Prefeitura, onde vocês podem também acessar aí referente ao IPTU. Tá bom? Então está no link aqui. Deixa eu só responder uma pergunta aqui. Vai lá. O Williams, que ficou preto agora o celular. O Williams Pita falou o seguinte: o prefeito da minha cidade, ele é de outra cidade, quer aprovar para que a prefeitura e os órgãos da prefeitura não paguem o IPTU. Isso é constitucional? Tá aqui, ó. Artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Anota aí. Artigo 150,
inciso 6º da Constituição Federal. As entidades enquadráveis são, um dos itens é: não podem ser tributados por impostos os órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Beleza? Tem outra pergunta aqui, até o Jonas aí, se de repente, caso o munícipe pague o boleto do mês errado, o que acontece? Ele pode encaminhar até ali no endereço da... Deixa eu pegar aqui. A Prefeitura Na Regional Prefeitura na Fazenda. Regional, na Fazenda. E requerendo a regularização. Fazer o ajuste do que ele pagou. Tem que ver se esse Isso mês que ele- errado não é um atraso ou pagar em duplicidade, né? Aí eu já vou fazer a outra questão, né? Eu paguei 5 parcelas. Ficou um monte pra trás. Quanto tempo demora pro meu nome ir pro Cadim? Eu acredito que já no ano seguinte, né? O ano seguinte... Acho que no ano seguinte acho que vai para dívida ativa, eles Dívida criticam, vai para ativa. dívida ativa e no outro ano que começa a ir pro ajuizado. Cadim, né? Isso. Beleza. O endereço para ela resolver essa situação é ali no edifício Andraus, né, na rua Pedro Américo 32, no 6º andar. No Pedro segundo- Que é a Secretaria de Finanças. Isso. Mas se tiver dúvida também, quiser tirar essas dúvidas, tem o guichê da Prefeitura Regional e também tem o gabinete aqui também pra gente Prefeitura- auxiliar isso. A Prefeitura Regional está trabalhando já bem com esse sistema também, né, do IPTU. E aqui o Fizeram uma gabinete pergunta também... aí embaçada para responder, hein? Como se calcula o IPTU? Você tem noção da memória de cálculo que eles fazem? Existe a fração, nós começamos a live falando sobre isso, né? Então é de acordo com o uso, de acordo com o fator, né? Atestada, Então, mas o zoneamento- peso disso você não tem. Isso só internamente. O peso disso no cálculo. não tem. Entendi. Mas então só cita novamente que foi a Paty Grossi perguntou aí. Cita novamente só esses pontos, mas efetivamente a gente não tem essa noção. Aí tem que ser um técnico da prefeitura que esteja na fazenda para ver o peso disso. A gente pode depois até levantar e passar para você. Então, Tem- desculpa. Pode falar. Só concluir. Pode falar. Então, Paty, o cálculo é feito através de alguns fatores, como a área construída, a área do terreno, o zoneamento, o uso, né, dependendo do uso, se é residencial ou não residencial, né, atestada, o ano da edificação. Então, existem aqui vários fatores, né, somando numa equação que está lá na sua capa do IPTU. Então, todos os itens estão descritos na capa do IPTU para você entender Na qual é o realidade- valor venal. Na da realidade, sua o que ela está edificação. querendo saber basicamente é qual o valor, né? O valor de cada metro quadrado em cada situação. Né? Isso. Eu acho que é isso que ela está querendo. E isso é a planta genérica de valores, Isso. que é o que foi determinado, que é o que é determinado por Exatamente. cada valor em cada região e é o que determina o valor venal de cada imóvel. E aí E na é de capa- onde vem o que tem na estrutura daquela região Isso, e aí que na- representa. E aí na capa do IPTU, que é o que vem aqui, a área construída, a área do terreno e o excesso de área, que é o que já sabe. Isso. Multiplica um pelo outro, faz um cálculozinho e tá tudo aqui. É confuso? Ó, tá tudo aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, mas é mais ou menos isso. É meio confuso, mas depois você acaba chegando nesse Isso número. daqui, só matemático mesmo. E tem esse negócio que nem o Jonas falou do tempo da construção, que é onde entra aqui o fator da obsolescência. Que na realidade ele vai perdendo. Quando o imóvel é novo, isso aqui começa com 100%. É obsolescência de obsoleto, vai Isso. ficando velho. Então cada ano ele vai É. diminuindo um ponto. Exatamente. Quando você faz uma reforma no teu imóvel, ele volta para 1. E aí vai diminuindo. Resumindo, é o valor do imóvel. É um cálculo para chegar a uma base do valor do imóvel. Claro que depois tem a questão do zoneamento, a questão da venda do imóvel, mas para a prefeitura é calculado o valor do imóvel dessa maneira, que seria o É. valor venal. Correto. Acho que a gente tem que deixar claro o seguinte, que todo mundo acaba gostando de um puxadinho, né? Não, com certeza. não, Essa é a não tem grande jeito, né? realidade. Tem outra pergunta. Manda lá, manda. Tá bom, vamos daqui a pouco falar do próximo assunto. Faltam 13 minutos para dar o tempo do nosso... Rapaz, passou rápido. A nossa hein? Tem mais live. uma aqui. Tem desconto para pagamento É, à vista?
Tem. Tem desconto Tem. para pagamento à vista e também tem parcelamento. Vale a pena pagar a vista? Depende do teu bolso. Vale É, a eu- pena, vale, eu- né? Mas Eu, particularmente, nunca paguei à vista. É. Porque o desconto é que nem o IPVA, né? O desconto Vou que no, se. vou no picadinho aí. O desconto que se oferece acaba não compensando, né? Exatamente. mandar mais um abraço aí o pessoal também que tá, já mandamos para alguns aí. Então, já falamos do Carlos Matos, Isaac Menezes, Maria Helena Martins, O Mané. Manuel Alves, Mané, meu amigo, Antônio Lima, Edilma Figueiredo, Elcio Basílio, meu irmão, forte abraço aí, Deus abençoe. Tem mais gente aí assistindo. Tem Edilma. mais aí. Como eu tô sem Edilma nada meu Figueiredo. aqui, mas ok. Tá assim, né? Cadê o... Não, tá ali. Sequestraram o seu? Porque um tá gravando, o outro tá Rapaz, mexendo ali, mas mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo. tá assistindo a gente aí? A ideia, vou voltar aqui no tema inicial. A ideia é que a gente construa o melhor para a cidade de São Paulo. E a gente não quer construir isso sozinho, não é só a cabeça de vereadores pensando, não é só a cabeça de assessores pensando, não é só o partido querendo tomar essa decisão. A gente quer fazer da maneira mais plural possível, porque o nosso sonho é que daqui 20 anos a nossa cidade seja a melhor cidade, independe do bairro que você mora, seja a melhor cidade, aquela cidade dos sonhos. E é isso que a gente está querendo construir junto com vocês. Se você entende esse propósito, avisa aí para os seus amigos, para quem tem interesse de ajudar nos próximos, nas próximas lives, 5 horas da tarde de terça-feira. Lembrando que a gente tem um canal no YouTube, se inscreve lá, que aí a gente vai te lembrando também, que é PSC São Paulo, canal do YouTube PSC São Paulo. O Jonas, tem uma pergunta aqui da Edilma Figueiredo. Não sei, me tire uma dúvida, por que o inquilino aposentado idoso não tem isenção do IPTU? Ele tem isenção. Tem? Não, então, o inquilino. Inquilino? Ah, o inquilino O não é. inquilino. Inquilino não. É só o que Só para benefício dele. Isso. Então. Se ele locou. Então, se ele locou, mas não entra mais ou menos na situação da igreja, que nem a igreja aluga um imóvel. Aí ela vai lá e faz o pedido de isenção. Uhum. Ela obtém. Exatamente. O inquilino, se ele for idoso, ele pode fazer essa solicitação na prefeitura? Você sabe? Ele perde a isenção, não é? Não, Ele não. perde O, isenção. o proprietário do O que ela tá imóvel não que ele tem. está perguntando não é o proprietário. Isso. O Eu proprietário. sou proprietário e aluguei para um idoso. Isso. Ah, Esse idoso tem direito em cima do Sim, meu eu imóvel? acredito que mantém a mesma situação, mas Não, eu não seria uma situação análoga, se não for até uma Sim. coisa pra gente pensar, Mas né? exatamente. Coisa interessante que a gente pode até Verificar. pensar e procurar verificar. ele então. ter esse direito, não é isso? Isso Ele, aí. ele Isso mesmo, recorrer a esse direito. Porque a maioria Não, no meu das- caso, vamos dar um exemplo meu. Eu tô alugando uma casa para um idoso. Eu não sou idoso, então não tenho esse direito. Exatamente. Mas o idoso alugou, Ele pode requerer. Acho que ele eu pode também requerer. acho Mas justo. aí é o seguinte. Desde que No desde meu- que se a gente- comprove, No meu né? contrato, o IPTU vai estar com ele ou comigo? é o proprietário. Então, Você são entendeu? coisas que Porque tem se o que- contrato, se no meu contrato com ele de aluguel eu pago IPTU e coloco dentro do negócio, dentro do contrato para ele pagar parcelado para mim, automaticamente eu sou o responsável jurídico Uhum. que não tem esse benefício, eu sou obrigado a pagar. Então, por isso que eu acho até a pergunta boa, porque Excelente. Exatamente. Excelente. Vale uma reflexão até na questão da analogia com as igrejas. Porque eu tenho um imóvel, alugo para uma igreja, entra na mesma situação. Perdeu, né? Concordo. Sai da Então é uma coisa que a gente pode até pensar e levar para frente. levar Desde pra que frente. se garanta o direito do idoso ter a isenção e não o proprietário, né? Mas aí no caso ele pode então locar um imóvel de um jovem e solicitar esse direito. Então, por isso que tem que. Mas É que eu deve não ser sou isso. tão jovem assim, né? Como você tá falando. Não, É, às vezes tem não que é você nem ver que a jovem, maioria né? das vezes, Jonas, o que acontece? Você loca o imóvel e a maioria das vezes você paga também o imposto. As pessoas colocam imposto para você Não, pagar. e o cara que Você loca o locou imóvel. Isso é interessante. e entra né? nisso daí, né? O cara No que caso. loca imóvel, ele não vai ter isenção, até porque ele loca dois, ele tem mais de um imóvel. Ele tem o que ele mora e tem sim, mais sim. um. Então ele já não vai ter isenção de todo jeito. Pensando como igreja, o Não, benefício, é uma então, acess- o benefício então ele teria.
Porque uma igreja, quando loca, ela recebe o benefício. Exatamente. O idoso deveria recebê-lo também quando loca. Então pronto, já temos uma ideia para um projeto de lei. Bora levantar e qualquer coisa a gente põe no papel. Vamos colocar no papel isso daí, tá vendo? Já apareceu alguma coisa. É isso tá bom? aí. A ideia é essa. Então, A muito ideia é obrigado. exatamente essa, Edilma. Vocês colocam as perguntas e a gente vai buscando isso. Quem sabe isso não pode ser uma proposta do PSC. Isso, e vamos procurar se a gente dar uma esclarecida melhor nessa Vamos tirar Nessa dúvidas se já não pergunta, existe, isso. né? sua referente a essa situação e na próxima terça-feira, em primeiro aí, a gente já traz esse tema. A gente pega né? esse E já- rescaldo de perguntas isso. e vai tirando as Isso. dúvidas. E o que nós vamos discutir no próximo aí? Quer fazer igual semana passada? A gente sugere e o povo fala ou vamos a gente definir aqui? Acho que o povo fala, vamos ver, se alguém se manifestar, estamos aguardando aí. Vocês, Qual o tema que você quer que a gente debata aqui na cidade? Lembrando que a ideia é construir políticas públicas, projetos para a gente construir a cidade ideal É que o para daqui Bruno 20 não veio, anos. senão a gente podia falar do São Paulo e Santos, que a gente não É, terminou a conversa esquece. semana passada, né? É, eu deixei bem claro. Tanto é que você não sabe, Xan. esses caras não sabem nem brincar. Eu ganhei no Dia dos Pais uma camisa nova, já do São São muito- Paulo. São Paulino é tudo chato. O pior que eu fica um corintiano no meio de dois Que eu São posso Paulinos aqui. fazer. Corintiano também. Aí, ó, pelo menos. Mais um ali, ó. Até derrubou. Até derrubou. Corintiano é boa, galera. Até derrubou. Né? E Não, aí, mas vamos lá. Aí, ó. Segurança Segurança pública. É isso aí, acho que é um tema que é. Chacra Recanto dos Pássaros, o pessoal aqui Acho tá. que é um tema que é universal, né? Segurança pública. Você pega. Quando você fala de saúde, você tem o cara que tem o plano de saúde. Quando você fala de educação, você tem o filho que estuda e depende do poder público, mas você tem a escola particular. Agora, a segurança pública, essa insensação, essa falta, essa sensação De de insegurança, ela é péssima. Aí a gente Né? lembra. Ela é ruim, ela é complicada. Eu vim de periferia, né? Eu nasci e fui criado na periferia, mas quando era moleque, tinha lá meus 8, 9 anos, ficava até 1, 2 horas da manhã Eu brincando também, na jogava rua, futebol tudo na rua. tranquilo. E hoje. Rua sem difícil. saída. Hoje, 10 horas Hoje da é noite, você difícil. pega e bota o filho Não, pra dentro. hoje meus filhos eu monitoro eles, pra você ter uma ideia. Monitoro eles naquele aplicativozinho Live 360, que eles vão embora de metrô e eu quero monitorar se eles saírem do metrô e entrar no apartamento. Isso 3 horas da tarde, entendeu? Tem Hoje- 16, 14 e 13. Mas eu monitoro. Por quê? Porque essa falta, essa insegurança que a gente sente no dia a dia. Então eu acho que é um tema fundamental. Até acho que para uma live vai ser pouca, mas a gente aborda um tema, uma área mais específica. Eu acho que a gente podia, de repente, se ater às questões municipais mesmo, gente, né? Que é a nós questão aqui temos até da Guarda Civil Metropolitana, que é o que você representa também, até porque é da corporação. Então a gente podia se ater. A gente pode falar do parâmetro geral, né? A gente sabe que segurança depende De vários do fatores. Estado, São, né? são vários fatores dentro do município. Mas a gente se tentar você se olhar. ater aí um pouco à questão municipal e aquilo que efetivamente a gente pode, num programa de governo, ajudar a trazer solução e benefício. Inclusive, o que o governo pode estar fazendo também com a nossa Guarda Civil aqui dentro do município de São Paulo. Beleza, então avisa, Né? avisa você que é GCM, avisa o outro GCM. Eu sei o que agora Quinta-feira, o prefeito pode fazer, dá aumento. 5 pra horas. Dá aumento? Terça-feira. Opa, Ou aumento é terça-feira, importante. 5 horas. Terça-feira, 5 horas. Né? Então, beleza. Então- O Bruno mandou seguir o líder aqui no Facebook. Segue, Por enquanto, vamos lá. segue o líder, Bruno. É isso daí, né? Fazer o quê? Tudo bem. Preto e branco, né? Então tá junto. Mas é assim mesmo. É o Bruno, mas sei lá, mais 2, 3 só do Santos. Só. É? Mas gente não. Bom, beleza. Beleza, gente? Tá bom, Quero muito agradecer aqui o obrigado. Jonas, agradecer o Chan, Muito a obrigado. Mauri, agradecer a todos vocês aí. Meu corintiano preferido Tá aqui derrubando tudo Tá aqui. derrubando tudo. Dá até- Agradecer filma todos ele vocês, também. Né, Mauri, acho que foi importante a gente poder trazer esse debate. Claro que foi mais, a gente acabou tirando dúvidas, mas o importante é isso. A gente vai construindo novos pensamentos, a gente teve aqui um questionamento que também passava batido pelo meu entendimento, e a gente pode construir, de repente, uma proposta em cima disso, se já não tiver. Exatamente. Ó. Tá vendo? Vocês, com as perguntas de vocês, os problemas que vocês têm aí, trazem para nós ter as dúvidas que você tem, ter um alcance aí de um projeto. De repente, a gente está apresentando para o governo, inclusive essa situação, se já não tem, né? Nós vamos pesquisar
referente a isso daí para trazer a resposta. Se não tem, a gente procurar, né, Gilberto? O Gilberto está apresentando alguma coisa aí para a gente estar Exatamente. encaminhando aí da melhor forma. Que pelo pensamento que nós tivemos, pelo menos 4 aqui, que seria uma coisa Legítimo. justa, legítimo e justo para estar se fazendo, correto? Então, muito obrigado aí a todos, Deus abençoe, beijo no coração aí. Terça 5. Terça-feira 5, e não esqueça, né, do canal. PSC São Paulo. O link está aí na descrição nos comentários. E nossa cidade daqui a 20 anos. Tamo junto. Obrigado.